O documentário Catedral de Urbanus apresenta. Em meados de 2019 para 2020, surgiu um rei imponente, Mike Snow Reis. Mike comandou a primeira cruzada, como rei de Jerusalém, travando diversas batalhas contra a Niflheim Impéria, começando as grandes batalhas de Yorktown. Carecem de fontes históricas, mas as crônicas de Mike, escrita por Urbanus Reis, revelam que ele era um governador de pulso firme, e que liderou bem as guerras em Jerusalém. Sendo seu primeiro monarca oficial, Mike instaurou a glória aos cristãos, e trouxe honra para a casa Reis. Mike foi o primeiro monarca a instaurar o que Urbanus chamou de Res Pacem Decorum Res Pax, que é o período de paz para os cristãos, data comemorativa em 7 de Reis. O segundo reinado de Carlo Afonso. O Papa Urbanus em 2023, decidiu instaurar o novo Santo Papado, agora, sob seu domínio figura central da Igreja. Carlo, Urbanus e Nicolau, iniciaram então a nova jornada para levantarem o Santo Papado, dando início em 30 de novembro de 2023. No reinado de Mike, o objetivo era manter Jerusalém a salva dos vikings pagãos. Agora, Urbanus tem nova motivação para retorno. Mesmo que velho e doente por causa da sua lepra, que acabaria por adquirir mais à frente. O motivo de sua volta foi em torno de uma adoração a um deus homem, chamado Stefan Kinor Urbanus, indignado com o povo que ama a idolatria e adora um deus fictício ao invés do verdadeiro e único Senhor, tem agora como objetivo enfrentar os stefanistas, mas isso estava longe de acontecer. O stefanismo é uma religião criada pelos sarovianos, velhos inimigos dos cristãos. O stefanismo ganhou poder de adoração em outras nações, como Malur Fênix, Bushido e o Sacro Império de Anor, principais inimigos do Santo Papado de Urbanus. Urbanus escolheu 2 grão-mestres para controlar as duas ordens, a principal, Catedral de Urbanus, e a Ordem de Óbidos, a cruzada farroupilha do grão-mestre Balerion Barov. Que deu certo, mas Balerion Barov desenvolveu interesse próprio, o que causou a primeira crise no papado de Urbanus. Balerion fundou sua guilda partindo de oficiais do papado e da Ordem de Óbidos, que lhe foi fornecido. Balerion Barov, por interesse próprio, tentou ser Kaiser de Montpellier, manteve-se aliado do papado até metade de dezembro, mas se rendeu para o Sacro Império de Anor, e por fim, serviu a Jacob de Nassau, por algum tempo. Por algum motivo, 10 dias após nosso lançamento, Blazer Fujiwara desafiou a Catedral de Urbanus contra um mano a mano, no modo campanha. Prontamente Urbanus aceitou, e a luta só ocorreu no dia 10 de dezembro, tempos antes da primeira crise do papado. Blazer Fujiwara ficou revoltado porque estávamos vencendo mediante uma estratégia aplicada pelos cristãos, mas como era um mero amistoso, o Papa Urbanus deixou que eles ficassem com a vitória, mesmo Fujiwara perdendo algumas partidas. Particularmente, Urbanus sempre manteve um ódio mortal de Bushido, nomeando-os como Zulus. Urbanus sempre teve adversidades com um Vel Tensei, sobre ele ser detentor de algum poder. Várias batalhas foram travadas de ambos os lados, sempre se enfrentando em torres e nunca paravam suas provocações. Bushido, com má intenção, espalhava falsas notícias de que nossas escaramuças na verdade, eram guerras. Quando em verdade, verdadeiramente, eram apenas batalhas em torres, que ocorriam aleatoriamente, pois ambas nações costumavam treinar em torres. Vendo isso, o Papa Urbanus manda a imprensa soltar o jornal denominado Alto Concílio, que fala sobre diversas notícias, uma delas, desmentindo, fortemente um véu, mas ele não parou e continuou a criar mais mentiras sobre nós. Carlo Afonso torna-se rei, e sob a ordem do Concílio de Urbanus, agora sem tanto poder e mais fraco, busca recuperar Jerusalém. Yorktown, Carlo une forças com a Rodrigo de Etinavi Imperial e o Ginzaro de Falconia, para no dia 31 de dezembro, atacar Jerusalém, e pela primeira vez, capturar de Fujiwara, um marco impressionante do reinado de Carlo Afonso. Carlo Afonso é ameaçado novamente por um Vel Tensei, enquanto Carlo travava batalhas nos dias a 31 de dezembro, 1 de janeiro e 2 de janeiro em outra comunidade. Carlo Afonso uniu forças com o exército de Rio do Guerra, uma nação que também partilhava da fé cristã,
E no dia 4 de janeiro, começaram o que seria o mês infernal, o mês repleto de guerras. Segue as notícias a seguir, com as comunidades e seus resultados de batalhas e números de guerras totais. Mais de 25 batalhas ao total foram travadas nas duas comunidades, porém, um número menor delas foi de fato combates. Tirando as anulações, as derrotas intencionais geradas pela terrorista Gaia, que posteriormente seria banida pelo Papa de todas as nações aliadas, com uma bula papal que condenaria mesmo ao inferno. A sangrenta batalha entre stefanistas anorianos e cristãos de Urbanus gerou um dos maiores conflitos sequências registrados por Yorktown, cidade sagrada para todas as nações beligentes desse conflito. Paralelo a isso, Jacob de Nassau, czar do Sacro Império de Anor, stefanista, propõe um tratado de paz, e deixa os cristãos com o domínio de Yorktown, encerrando assim as guerras contra Sacro e Bushido em 25 de janeiro. Carlo Afonso aceita o tratado, sendo assim, oficialmente, o rei de Jerusalém e estabelecendo o segundo papado de Urbanus. Após isso, Carlo Afonso e Nicolau trabalhou fortemente com artes de FX, fazendo novos uniformes, aplicando diversos treinos em torres, anunciando as missas enquanto o bispo Nicolau as praticavam. Carlo Afonso trouxe novamente o período Res-Pax para o povo. Mas isso não alegrou todos. Um Veltense ainda continuava atacando o papado, proibindo seus membros de irem à nossa igreja. Um Vel declarou-se inimigo da igreja, e posteriormente de Cristo Salvador. Depois, perdeu membros para a nossa igreja, o que fez ele fechar. Um Vel declarou, abre aspas, agora a Aurora vai se casar com Carlo, e Tempeste casou com Hildo, fecha aspas. Um completo louco, e que caso ele volte, saiba que nós estaremos prontos para quebrá-lo novamente. Ainda no mês de janeiro, Carlo Afonso, agora rei de Jerusalém, juntamente com seu mais fiel aliado, Hildo Guerra, decidem atacar Sarovia. Carlo, ainda com raiva da religião stefânica, agora só poderia atacar Sarovia. O papado e seus aliados mobilizaram números surpreendentes para provocar Sarovia a uma batalha, da qual ela fugiu de todas. Carlo Afonso também realizou acordos de paz com Aldara, Atienche, e também honrou o acordo de paz com o Sacro Império de Anor e Bushido, manteve York em paz pelo período de um mês. Agora, Carlo Afonso descansa e desce do grau, ficando inativo, mas prometendo fervorosas vinganças contra seus inimigos, principalmente os stefanistas sarovianos.